O professor Tarcísio está no exterior e está com dificuldade lá com a internet, então eu vou Sei. fazer a abertura da nossa tertúlia e apresentá-lo, tá? O professor Tá. Ricardo Ferreira Bento é professor titular da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. E ele vai nos apresentar uma palestra sobre desafio do tratamento da surdez no século XXI. Essa apresentação do professor Bento, eu tive a honra de assisti-la na Academia de Medicina de São Paulo, ainda recentemente, e que foi realmente um sucesso. É muito interessante e eu creio que vai ser do agrado de todos, tá bom? Com a palavra, professor Bento. Bom, primeiro, para mim é uma honra ter sido convidado para a tertúlia de vocês, da ortopedia, que eu tenho vários amigos, né? Não só o Tarcísio, como o Olavo, sei lá, a gente não vai nominar todo mundo, né? Mas, então, é uma verdadeira honra ter sido convidado para a gente conversar um pouquinho rapidamente sobre os desafios que nós temos para tratar a surdez, né? Eu não sei aqui como é que eu vou fazer para compartilhar. Espera só um pouquinho, que deixa eu ver. É aqui que compartilha, né? Share screen. Esse aqui. Não sei se vocês estão enxergando aí Entrou. Entrou. entrou? Entrou, sim. Entrou. Então, colocar em modo apresentação agora, doutor. Lá embaixo, na direita. Isso. Isso. Perfeito. Bom, Eu, eu vou pedir só, ah, por favor, que todos os participantes tirem o som para não ter nenhuma interferência na palestra. tá ok. Então, muito obrigado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a autologia, o tratamento da surdez. Eu vou aproveitar para comemorar aqui a junção que está acontecendo entre a cirurgia de cabeça e pescoço e a otorrinolaringologia, que historicamente trabalharam juntas há 50 anos atrás e por motivos de desavenças entre o professor da época, os docentes de cabeça e pescoço migraram para o departamento de cirurgia. E agora, com o professor Kowalski assumindo, eu e o professor Kowalski temos tido muitas reuniões e a gente começou a fazer uma aproximação. E na congregação agora, do dia 6, congregação passada, foi aprovado a passagem dos docentes de cabeça e pescoço para o departamento de oftalmologia e otorrinolaringologia, e eu acho que com isso a gente ganha. No mundo inteiro é assim, inclusive na USP de Ribeirão, é otorrino e cabeça e pescoço, inclusive na Unicamp, Botucatu, isso para nomear aqui faculdades no Brasil. Mas também nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso Americano de Otorrinolaringologia se chama American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Então, lá os departamentos são juntos, cada um com os seus residentes. Então, acho que com isso vai começar a haver um ganho muito grande para os residentes, para os alunos, essa junção entre a cabeça e pescoço e a otorrinolaringologia. Essa fotografia é de uma série que a gente começou junto com o professor Kowalski, uma série de 6 volumes de temas de otorrino e cabeça e pescoço. Esse aí justamente é o volume número 2, que é o volume de otologia. Isso acabou de ser lançado. E agora, no final dessa semana, será lançado Emergências em Otorrino e Cabeça e Pescoço e Rinologia também. Nós também temos um tratado
de implante coclear e próteses auditivas implantáveis, que foi recentemente lançada a sua segunda edição, e que muita coisa que eu vou falar aqui, para aqueles que quiserem se aprofundar mais, né, existem esses livros. A otorrino, eu me lembro, a gente brincava, né, que é uma pequena ortopedia, né, porque a gente tem os ossinhos do ouvido, né, a gente tem a cápsula óptica da cóclea, então a gente mexe com osso também, não é só vocês que mexem com osso. Inclusive, a gente fez muitos trabalhos juntos com a ortopedia, principalmente com o banco de ossos que a ortopedia mantém, que é maravilhoso, e nós utilizamos várias vezes ossos particulados em correção de mastoide, de ouvido, de cirurgia de ouvido. Eu sempre começo essa apresentação mostrando que nós, né, o povo brasileiro, o povo o mundial, né, quer dizer, a sociedade mundial, ela está cada vez tendo uma longevidade maior, né? Então, se vocês veem essa revista da National Geographic, vocês veem que um bebê que nasce agora, no século XXI, ele tem a possibilidade de chegar a 120 anos de vida. E isso é uma coisa que vai depender muito, obviamente, da medicina preventiva, da medicina de atenção básica à saúde e dos tratamentos modernos que têm sido introduzidos na medicina. E para a pessoa chegar com 120 anos de vida, ou 100 que seja, a gente precisa chegar com qualidade de vida. Porque não adianta você chegar com 100 anos de vida, mas lá deitado numa cama, com uma demência e sem qualidade de vida. E para isso todos têm que se unir, né? Todas as especialidades médicas, elas vão ter que trabalhar muito, principalmente os jovens, para que a gente possa trazer para essas pessoas que estão com longevidade maior uma qualidade de vida próxima àquela que a gente vivia quando era mais jovem. Eu participo de um grupo, de um comitê da Organização Mundial de Saúde e que publicou, em 2017, um Annual Global Burden of Diseases, que seria anos de vida perdidos por incapacidade, por qualquer tipo de incapacidade. E a gente viu nesse comitê, em que foram estudadas 347 doenças, quer dizer, o tempo de vida que você fica com essa incapacidade. A primeiro colocado é lombalgia, coisa ligada, por exemplo, à ortopedia. O segundo colocado são as enxaquecas, pessoas que passam anos de vida com enxaqueca. O terceiro colocado é a ansiedade, que é uma coisa que acho que todo mundo tem, né? É difícil você encontrar uma pessoa sem ansiedade. E o quarto colocado, como os senhores estão vendo, é a redução de audição. Quer dizer, o tempo que a pessoa passa, porque a partir de 60, 60 e poucos anos, uns mais, uns menos, dependendo de arquitetura genética, né? Quer dizer, dessa base genética da pessoa, ela começa a perder a audição. E ela começando a perder a audição, ela começa a perder o contato com o mundo. Uma das coisas mais importantes para o contato com o mundo. Tá? Você vê que ganha de depressões, ganha de cervicalgia, ganha de queixas músculo-esqueléticas, ganha de anemia
ferropriva, diabetes, quedas. Então, e tem 300, eu não pus tudo aqui, eu pus as 10 primeiras, tem 347 doenças estudadas aí nesse comitê da Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, a gente tem cerca de 10% da população mundial com perdas auditivas. No Brasil, segundo o IBGE, é a segunda causa de deficiência, só perdendo para a deficiência visual. Porque hoje, né, a maioria das pessoas usam próteses, os óculos, as cirurgias oftalmológicas, e isso diminuiu muito, né, a deficiência. Então, a primeira causa citada pela população é a perda de visão, e a segunda causa é a deficiência auditiva. No Brasil, a gente tem alguns trabalhos, teve um, inclusive, de uma aluna minha, de pós-graduação, a Letícia Barac, que está citada aqui embaixo, que é a prevalência da perda auditiva no Brasil. Foi uma tese de doutoramento dela, e essa tese foi publicada na revista Epidemiology, que é uma revista extremamente importante da área de epidemiologia, e algumas campanhas, né, que a gente tem feito de orientar a população, orientar os médicos de atenção básica, né, porque o nosso sistema de saúde, como a gente sabe, ele é uma pirâmide, né? Então, ele começa lá na atenção básica, lá nas UBSs, né? E depois ela vai subindo, né? Até chegar nas especialidades, né? Esse texto, eu vou colocar aqui, vocês vão entender o porquê que eu coloquei esse texto. Esse texto é de um livro do Aldous Huxley. Ele é um autor do começo do século passado, e que escreveu livros muito importantes. Ele não era médico. Esse livro dele é o Point Counterpoint. Esse livro não tem traduzido em português. E esse pedaço do texto do livro eu traduzi, e ele é uma novela, né? Quer dizer, um livro, uma história, que ele fala que o ar vibrante sacudiu a membrana timpânica de Lord Edward. Ele estava deitado na cama, estava em coma. Os martelos, que é um dos ossículos, a bigorna, que é o segundo ossículo do ouvido, e o estribo, interconectados, foram postos em movimento de modo a agitar a membrana da janela oval e causar uma tormenta infinitesimal nos líquidos do labirinto. As terminações ciliadas do nervo auditivo dançaram como algas em um mar bravo. Um vasto número de obscuros milagres ocorreram no cérebro e Lord Edward sussurrou em êxtase Bach, porque estava tocando uma música de Bach. Esse texto mostra que já em 1929, o Aldous Huxley, nem sendo médico, ele descreveu praticamente a fisiologia da audição, né? A única coisa que ele não conseguiu dizer o que acontece são esse vasto número de obscuros milagres que ocorrem no cérebro. Porque nós não escutamos com o ouvido. O ouvido é um órgão periférico. É mais ou menos como no computador, em que você tem o mouse, por exemplo, que é um periférico do computador, e você tem lá o CPU do computador, né, onde as coisas são processadas. E o ouvido é a mesma coisa. Ele simplesmente
capta a audição, capta a vibração sonora. Essas células da cóclea, elas se movimentam com a vibração da cadeia circular, e isso gera um estímulo elétrico que vai ser transmitido pelo nervo auditivo até o cérebro. Então, isso ele já descreveu em 1929. Uma das coisas que é muito importante os médicos, em geral, saber é que quanto mais rápido você intervém num indivíduo que tem perda auditiva, melhores são os resultados. Então, por exemplo, uma criança que nasce surda, se ela for tratada logo no início, ela vai ter muito mais chance na vida do que se ela for tratada depois de 4, 5 anos de idade, ela não vai mais conseguir se recuperar. Então, quanto mais anos de privação auditiva, pior para o paciente. E isso vale para qualquer idade. Então, existe um estigma em usar aparelho de audição nos pacientes. Eu, às vezes, pego paciente com 85 anos de idade e eles falam, poxa, mas eu vou ter que pôr um aparelho de audição, vai ficar aparecendo aqui uma coisa, vão achar que eu sou velho. Então, quer dizer, existe esse estigma que não existe no óculos, por exemplo. No óculos, as pessoas usam e ninguém chama aquela pessoa de deficiente visual. Uma coisa que foi muito importante, que foi colocada praticamente no mundo inteiro, e foi feita uma lei no Brasil, é a chamada triagem auditiva neonatal. Essa triagem auditiva neonatal, ela é obrigatória em todas as maternidades, assim como, por exemplo, o teste da fenilcetonúria, o teste do pezinho. Então, todo nenê que nasce no Brasil, todo não, porque o Brasil é um país gigante, né? E que tem lugares que é impossível a gente fazer. Mas hoje eu acredito que cerca de 70% dos bebês que nascem no Brasil passam na triagem auditiva neonatal, que é um pequeno aparelho que é colocado no ouvido do bebê, na maternidade ainda, antes da mãe sair da maternidade, e que vai dizer se passa ou não passa. Se não passar, esse bebê vai ter que ser investigado se ele não tem uma perda auditiva, porque se ele tiver uma perda auditiva, o quanto mais rápido a gente agir, melhor. A gente fez várias campanhas pelo Hospital das Clínicas. Uma delas chamava Quem Ouve Bem Aprende Melhor, que foram examinadas e tratadas, quando necessário, 6 milhões de crianças do Brasil inteiro. Então, houve um mutirão dos médicos otorrinolaringologistas em fazer isso em várias cidades brasileiras. Uma outra coisa importante é quando começa a alfabetização da criança, é se fazer também uma triagem. E isso é difícil, porque você teria que ir à escola da criança com um audiômetro e testar criança por criança. E isso é caro e difícil. Mas eu fui orientador da tese de um colega, Vitor Campelo, que hoje está morando no Piauí, e ele fez um teleaudiômetro. Esse teleaudiômetro é num computador, num laptop, e a criança se autotesta. E hoje as crianças mexem com o computador melhor que nós. Então, eles se autotestem e, se não passar, então eles vão para a investigação, vamos dizer, do otorrinolaringologista. Fora isso, a gente tem também, hoje, nos próprios telefones celulares, muitos aplicativos que testam a audição da gente. Então, é um aplicativo que você baixa, coloca o fone de ouvido,
e ele vai dizer se o seu nível de audição está bom ou não. Se não estiver bom, você deve procurar um médico. Hoje, a gente tem solução. Esse slide mostra que a gente tem uma solução para quase todo tipo de perda auditiva. Então, a pessoa que tem uma perda auditiva, ela vai ter uma solução, desde o uso de um aparelho simples de audição, como aparelhos de orelha média, hoje já tem aparelhos implantados cirurgicamente na orelha média, implantes cocleares para as crianças surdas totais e para os adultos surdo total. Então, hoje, praticamente a gente consegue cobrir toda a faixa de perda auditiva das pessoas. Uma das coisas mais importantes, obviamente, em medicina é a prevenção. Então, a prevenção vem com a informação que a gente dê para a população e para os médicos de atenção básica à saúde, para as vacinas, porque muitas das doenças da surdez são causadas, por exemplo, por viroses de modo geral. Na época da Covid, agora, a gente detectou em torno de 14% dos indivíduos com Covid grave aqui que ficaram internados no HC que tiveram perdas auditivas. Testes genéticos, que já existem já lá na primeira infância, painéis genéticos, e triagem 3 vezes na vida, pelo menos. Quando nasce, quando vai entrar na alfabetização na escola, porque muitas crianças que são consideradas, às vezes, até autistas ou crianças problemas, é porque elas não escutam direito. O ruído ambiental e profissional, isso é uma coisa que... e a terceira triagem seria no idoso, naquela pessoa acima de 60 anos, fazer uma triagem auditiva para ver como é que está. O ruído ambiental e profissional também, porque o ouvido ele se lesa com o ruído. Nosso ouvido não foi feito para as coisas... Quem ouve música alta... Todo mundo vai ficar... que a civilização trouxe. Então, você tem o ruído ambiental de uma cidade grande, que a gente mora, que passa de 80, 90 decibéis. Por exemplo, dentro do metrô, você tem um ruído de 90 decibéis, que já é um ruído que cronicamente pode lesionar o ouvido, de acordo com o tempo de exposição. Mas já tem algumas drogas em estudo nos Estados Unidos para prevenir essa coisa do ruído ambiental. As fábricas grandes normalmente têm uma intervenção muito boa com os equipamentos de abafamento de som, né? Quando os profissionais que trabalham em área de ruído, né? E o ruído ambiental, quer dizer, as baladas, as festas, as músicas altas, os fones de ouvido, tudo isso são coisas que vão levando cronicamente a uma perda mais precoce. E a gente tem percebido isso, pessoas já com 50 anos, às vezes até menos que 50 anos, começarem a ter problema de audição por causa disso. A segunda coisa é a intervenção. Quer dizer, o que a gente pode fazer para isso? Primeiro, prótese auditiva com acesso a todos. Isso é, no Brasil, com todas as mazelas que nós temos no Brasil, a gente tem uma lei muito boa. Eu que participo lá da Organização Mundial de Saúde, vejo que o Brasil é um dos únicos que tem essa lei. Existem hoje a doação de prótese auditiva, doação pelo SUS, né, o SUS paga próteses auditivas para todas as pessoas, com acesso a todos. A gente tem, por exemplo, dentro do Hospital das Clínicas, um setor que chama
Reouvir, que fornece 180 próteses auditivas por mês. Isso só lá dentro do HC. E tem várias dessas clínicas pelo Brasil todo. Você tem a terapia gênica, quando você tem alguns genes que já são conhecidos, que fazem a perda auditiva, você pode usar uma terapia gênica que pode reverter uma perda auditiva de uma criança. Você tem cirurgias, as cirurgias principalmente na cadeia ossicular, nos ossículos, e os implantes cocleares para as crianças e adultos surdos totais, que eu vou mostrar mais à frente um pouco. Você tem também próteses implantáveis, assim como você tem a lente intraocular, tem próteses que são totalmente implantáveis dentro do ouvido, não aparece nada, que é o que a maioria das pessoas querem, né? Não mostrar que tem uma deficiência. E vários laboratórios americanos, vários startups, que são, principalmente em Stanford e na Johns Hopkins, que estão desenvolvendo drogas de regeneração intracoclear e células-tronco também para fazer com que haja uma regeneração das células ciliadas cocleares. E as imunoterapias, quando você tem surdez causada por doenças autoimunes. O gene mais comum que a gente encontra é a mutação 35DEL do gene JB2 recessivo. E ele é responsável pela expressão de uma proteína que é a conexina 26. Então, a gente já está trabalhando com um laboratório americano para terapia gênica desse gene, injetando uma droga intracoclearmente. Nosso laboratório LIN 32, que é o laboratório da faculdade, ele é ligado à biologia molecular, ele é focado em biologia molecular, e nós estamos com uma parceria com Stanford na procura desses genes. E aproximadamente 150 genes já foram alocados como relacionados à perda auditiva. E você tem perdas auditivas sindrômicas e não sindrômicas, quer dizer, pessoas que só têm perda auditiva, mas que também têm outras síndromes, e as sindrômicas são aquelas que têm outras síndromes, por exemplo, como Treacher-Collins, outras síndromes que levam também à perda de audição. Uma outra coisa que é muito importante no tratamento da audição é a interdisciplinaridade. O médico sozinho não faz nada. Ele precisa da reabilitação fonoaudiológica, ele precisa do acompanhamento psicológico e ele precisa da assistência social, principalmente os doentes do SUS. E inserir o surdo na sociedade, porque existem grupos de surdos que eles não se consideram doentes. Eles acham que eles nasceram surdos e isso foi uma característica. Igual uma pessoa nascer com o cabelo loiro e a outra nascer com o cabelo castanho, ou com o olho azul e com o olho castanho. Eu tive uma vez, e isso não é só no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. Eu tive uma vez num congresso em Manchester City, essa foto é de lá, e esse congresso era de implante coclear, quer dizer, de tratamento para criança surda. E tinha uma manifestação na porta do congresso médico para não fazer implante coclear. Eles não querem tratar e eles querem usar a linguagem de sinais e o médico quer usar o ouvido. Então, existe essa disparidade, vamos dizer, com esses grupos de surdos, mas isso está melhorando muito agora, cada vez mais. Você tem algumas vitaminas, né, que são usadas, mas que não tem nenhuma evidência científica.
Alguns vasodilatadores que são usados para surdez também, mas não tem muita evidência científica. Existe o fluoreto de cálcio, os alendronatos, que são justamente para degenerações da cápsula óptica, numa doença que se chama otosclerose. Corticosteroide e imunossupressores são usados em doenças autoimunes. As células ciliadas, isso aqui é uma microscopia de varredura, os senhores estão vendo aqui, peraí, o meu mouse não está aparecendo aqui para mim. Agora apareceu. Nos mamíferos, essas aqui são as células ciliadas de dentro da cóclea, aquelas que vibram, né, quando o líquido intracoclear se movimenta. Quando há uma lesão dessas células, por qualquer motivo, uma virose, por qualquer motivo que leva a uma lesão, um trauma acústico, não há regeneração. Não tem como. Perdeu a audição, perdeu. Vamos ter que fazer. Não existe uma cirurgia, um tratamento médico ainda, né? Está se desenvolvendo algumas drogas. Nas aves, por exemplo, essa aqui é uma microscopia de varredura de uma cóclea de uma ave. Quando você tem uma lesão, você tem uma regeneração natural da célula ciliada, e isso não acontece no homem. Então, a gente tem usado muito, tentado estudar o porquê que na ave acontece isso e no mamífero não. A terapia gênica, usando uma célula pluripotente, né, de uma célula-tronco pluripotente, que vai se transformar em células ciliadas ou neurônios, já está bem adiantada em animais. E a gente tem uma empresa que se chama Frequency Therapeutics, que é uma empresa, uma startup americana, que está desenvolvendo justamente essas células-tronco e também remédios para surdez. E a gente tem trabalhado em conjunto com eles, a gente tem uma parceria com Stanford para isso. Isso aqui é do nosso laboratório em cobaia. A gente conseguiu fazer, a gente conseguiu cultivar in vitro, mantendo uma célula ciliada viva. Então, isso aqui é feito no nosso laboratório, isso aqui são cócleas de cobaia. E, bem, para o tratamento, obviamente, que uma das coisas mais importantes são os aparelhos de audição, que eles foram melhorando ao longo do tempo. Então, as pessoas mais velhas têm um pouco de estigma, porque eles eram ruins. Mas a tecnologia digital trouxe uma melhora muito, muito, muito boa na qualidade sonora desses aparelhos. Só como curiosidade, quem foi a pessoa que fez o primeiro aparelho de audição foi o Alexander Graham Bell, junto com um engenheiro chamado Thomas Watson. O Alexander Graham Bell era um professor de escola de surdo, e ele tentou fazer um aparelho de surdez para a noiva dele, que era uma surda, aluna dele, lá do curso que ele dava nessa escola de surdos. Mas, nesse caminho, junto com o engenheiro Thomas Watson, eles não só fizeram um aparelho auditivo, mas como eles inventaram o telefone. Então, o Alexander Graham Bell ficou muito mais famoso pela invenção do telefone do que do aparelho auditivo, porque, imagina, o telefone foi uma revolução naquela época. Então, hoje a gente tem aparelhos auditivos de vários tipos, tamanhos, com interatividade com a televisão, com o telefone celular, através de Bluetooth. E a gente, como falou, tem uma portaria de 2001 no Brasil,
que todo brasileiro tem direito a receber um aparelho auditivo gratuitamente pelo SUS. Mas eles custam caro. Então, a gente desenvolveu, junto com um engenheiro, que é o Silvio Penteado, que está aqui, foi uma tese de doutoramento dele dentro da Otorrino, ele foi meu aluno de pós-graduação, um aparelho de amplificação sonora, que é um aparelho de baixo custo. Para vocês terem uma ideia, um bom aparelho, mas um bom mesmo, vamos dizer, a Ferrari dos aparelhos, custam 20 mil reais. Então, seria impossível o SUS pagar 20 mil reais para todo mundo que perde a audição. Só que a gente conseguiu desenvolver um aparelho genérico em que ficou o preço de aproximadamente R$ 150 reais. Isso foi requerido uma patente, essa patente está em voga. A gente vendeu essa patente para uma fábrica aqui no Brasil e que tem feito aparelhos auditivos de baixo custo para o SUS, principalmente para o SUS. As próteses implantáveis, eu não vou ficar me alongando nisso, mas são aparelhos que são implantados cirurgicamente dentro do ouvido. Um deles, por exemplo, é esse ósea, em que você tem uma parte interna dentro do ouvido, aqui nessa posição da orelha lá, que vai fazer uma vibração na cadeia auricular, e você tem uma parte externa que é pequenininha, do tamanho de uma moeda, que vai grudar por ímã com a parte interna e vai transmitir as informações sonoras. Dá licença que eu vou tomar um golinho de água. Não é uísque, não, é água, tá? Então, essas próteses auditivas totalmente implantadas, elas têm uma bateria que é muito semelhante à bateria do marca-passo cardíaco, tem um processador de som aqui, e a gente usa a mobilidade da membrana timpânica e da cadeia auricular para amplificar essa vibração da cadeia auricular. A gente, em Otorrino, tem uma honra muito grande de ter 2 prêmios Nobel. Um foi o Robert Barney, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1914 pelos seus trabalhos na cápsula óptica do labirinto. E o outro foi o von Beckesen, que ele criou uma teoria de como a cóclea funcionava, que chamava teoria passiva da movimentação das células da cóclea, a onda chamada onda viajante. Eu tive a honra de ver uma palestra do von Beckesen no anfiteatro da nossa clínica, em 1979, e ele foi Prêmio Nobel de Medicina. O primeiro implante coclear, que é já um aparelho diferente, ele é um aparelho que é enfiado dentro da cóclea, como vocês vão ver, e vai estimular as células da cóclea no Brasil, foi feito pelo professor Pedro Luiz Mangabeira Albernaz, que era da Escola Paulista de Medicina, e ele trouxe um aparelho no bolso lá da Hauser Institute, onde foi criado o implante coclear, na década de 70, e em 78 ele fez um implante no Brasil. Só que era uma coisa muito simples ainda, a pessoa só escutava alguns sons e ruídos, não conseguia, por exemplo, compreender a palavra. Em 1991, nós, juntamente com o grupo da bioengenharia do INCOR, principalmente o engenheiro Adolf Lehner, que vocês devem conhecer, ele é um engenheiro e é médico também, a gente fez o primeiro implante coclear de fabricação brasileira.
E eu tive a honra de ver outro dia no site da Faculdade de Medicina da USP as 32 maiores inovações que a Faculdade de Medicina fez desde que ela foi criada. E uma das coisas que foi citada foi justamente o primeiro implante coclear brasileiro. E, assim, foi comparado, por exemplo, com o transplante cardíaco que o professor Zerbini fez. E a gente fez também a primeira cirurgia de prótese implantável no Brasil, o primeiro implante híbrido, implante coclear, em que a gente usa a estimulação elétrica mais o som, também começou nos Estados Unidos em 2006, e nós fizemos aqui no Brasil logo em seguida. Em 2009, a gente patenteou, então, o primeiro aparelho de amplificação sonora de configuração genérica. Acabamos agora de ganhar uma PPPP da FAPESP, em que a gente está continuando esse trabalho e está barateando mais ainda, porque hoje todo o chip vem da China, não existe mais fábrica de chip no mundo, praticamente, só na China, e é muito barato. Então, essas empresas de aparelho de audição, elas ganham um dinheiro absurdo. E o aparelho é importado, não existe aparelho feito no Brasil fora o nosso, e o SUS tem um custo de aproximadamente quase 300 milhões de reais por ano em aparelhos de audição. Eu e a Mariana House, que foi minha aluna de pós-graduação, fizemos a primeira cirurgia de uma prótese auditiva totalmente implantada. Esse é o aparelho nosso, o aparelho genérico. E, como eu disse, tem outros tipos de aparelho mais modernos, mas nós estamos chegando lá. E essa PPP agora que entrou, PPPP, que chama, é uma chamada da FAPESP, a gente vai trabalhar em diminuir o tamanho, em fazer ele ficar fashion. Porque, por exemplo, a criança, ou mesmo o adolescente, ou mesmo o adulto, ele quer uma coisa que não apareça muito, que seja bonito. Senão você pode fazer, por exemplo, um aparelho que tem uma oncinha, parece parece um fone de ouvido. Foi em 1972 que o William House, que está aqui, fez o primeiro implante coclear no mundo. Esse implante ele era percutâneo, quer dizer, tinha que furar a pele e ficava uma peça para o lado de fora. E hoje os implantes todos são transcutâneos, quer dizer, são através de uma transmissão de FM. Tá? Então, aqui eu estou com o Dr. Pedro Mangabeira, que depois que ele saiu da Escola Paulista, ele veio trabalhar conosco aqui no laboratório nosso também. E esse pesquisador, esse professor, chama-se Graeme Clark, ele era professor da Universidade de Melbourne, na Austrália. Ele foi o primeiro que criou um implante multicanal, e que foi imediatamente aprovado pelo FDA. Esse implante multicanal, ele permite não só escutar os ruídos, mas principalmente discriminar palavras e discriminar sons. Isso veio trazer uma revolução ao implante multicanal. E, em seguida, primeiro aprovou para adulto, e, em seguida, o FDA aprovou para crianças. Esse foi o nosso primeiro implante coclear brasileiro. Isso aqui foi o nosso primeiro paciente feito no laboratório lá a gente estava testando no laboratório do INCOR, da bioengenharia do INCOR. Esse era um engenheiro que trabalhava
na bioengenharia do INCOR. E essa é a minha parceira de vida, que é a Valéria Goff, que era filha do professor Goff, que foi diretor da faculdade de medicina. E ela é uma fonoaudióloga e que ela trabalha comigo já há 35 anos, junto ao trabalho de implante coclear. Então, eu, sem a não consigo trabalhar. E existe um trabalho multidisciplinar muito importante nesse caso. É mais ou menos o que significa o fisioterapeuta para vocês, né? Quer dizer, o médico ortopedista sozinho, ele vai precisar de um fisioterapeuta para continuar as reabilitações normalmente. Nós também fizemos uma patente que foi testada em cães, naquela época podia, foi lá no começo da década de 90, em que a gente criou uma transmissão que não era por sinal de FM, como a maioria dos implantes, que era por uma luz de LED, né, uma luz infravermelha de LED, que transmitia através da membrana timpânica para uma fotocélula que era colocada atrás da membrana timpânica e transmitia os sinais sonoros que depois vão ser transmitidos para a cóclea. Essa patente já foi comprada e ela está sendo usada por algumas empresas estrangeiras. Esse foi o primeiro implante coclear feito no HC, que não era o nosso, aquele do INCOR. E, nessa época, veio um professor dos Estados Unidos, que é o Jack Pullick, que está aqui, e esse daqui é um engenheiro que trabalhava com o Jack Pullick. O engenheiro ele é essencial tanto no aparelho de audição quanto no implante coclear, e eu fiz o primeiro implante coclear em 1986, aqui no nosso hospital. Em seguida, o pessoal começou a ficar curioso com o nosso aparelho e começou a vir vários pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Esse pesquisador que veio é o Werner Surt. Ele foi um dos grandes caras de uma fábrica de implante coclear. E ele ficou 6 meses com a gente e aprendeu a fazer o implante coclear aqui com a gente. Esse era o laboratório de bioengenharia do INCOR, o nosso laboratório da parte auditiva dentro do INCOR. Esse foi o nosso primeiro implante coclear, que você vê que ainda era de caixinha no começo, né? A unidade externa do implante coclear. Esse é aquele da fotocélula que eu já falei. E o que é o implante coclear? É colocar dentro da cóclea, isso aqui é um corte histológico da cóclea, um eletrodo. E aqui a gente tem a chamada membrana basilar, aonde as células ciliadas se encontram. E as terminações nervosas do nervo coclear também vêm. Esse implante vai jogar uma estimulação nervosa no nervo coclear e vai levar para o cérebro. Mas quem tem que processar, como eu disse, é o cérebro. Aqui é só para mostrar, é o único filme, que não sei se vai passar esse filme. Está passando para vocês? Está passando o filme para vocês? Sim. Sim? Então, esse é um filme que mostra como é um implante coclear. Então, a gente faz um flap osteoplástico na mastoide, aqui numa incisão retroauricular. Esse flap vai ser jogado anteriormente. Isso é um escopo que vai fazer como se fosse uma tampa, tá? Para depois essa tampa voltar. Aí nós vamos tirar as células da mastoide e vamos chegar, aí isso já é uma cirurgia, e nós vamos chegar na janela
redonda da coca, que está aqui. Aí a gente usa a dexametasona para diminuir o efeito inflamatório de você colocar um corpo estranho ali. A gente posiciona a unidade interna do implante. Aí a gente usa um pequeno tecido que é retirado da própria incisão aqui, como vocês estão vendo, fazendo um furo no meio e passando esse tecido no eletrodo do implante. Em seguida, se faz um pequeno furinho na janela, se coloca ácido hialurônico. Isso tudo foi testado por teses de doutoramento aqui conosco. E aí a gente começa a inserir o eletrodo dentro da coca. E esse eletrodo vai fazer os 3,5 giros coclear, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? E aí, aquele tecido que a gente colocou vai lá e tampa o buraquinho. E o ácido hialurônico serve não só para tampar, mas como para lubrificar também. E aí, depois, a gente vai fazer o fechamento daquele flap que vocês viram. Existe também, para quem não tem cóclea, o implante de tronco. Eu não vou entrar nessa seara, porque o implante de tronco é para aquelas pessoas que têm uma neurofibromatose tipo 2, que a gente não tem mais nervo, não tem mais cóclea, e a gente vai colocar um eletrodo direto no núcleo do nervo coclear do tronco cerebral. Mas, como a gente tem tempo aqui na aula, eu não vou mostrar isso tudo. Mas agora, já na linha final da nossa aula, a gente volta àquele texto do Aldous Huxley, que o ar vibrante sacudiu a membrana, como a gente falou, tudo. Ele descreveu toda a fisiologia da orelha externa, mas ele não conseguiu saber quais são esses milagres que fazem a córtex cerebral entender e processar esse estímulo que vem. E até hoje, a gente ainda não conseguiu descobrir isso. Então, a gente ainda continua com essa frase do Aldous Huxley, que são obscuros milagres que acontecem na córtex cerebral, onde chega o estímulo. E isso é o que tem mais sido estudado hoje na otorrinolaringologia, na audiologia, né? É justamente porque a córtex cerebral é nessa posição do cérebro, tá? E ela tem conexões com várias áreas do cérebro, como, por exemplo, a memória, como identificação de objetos, como atenção, como planejamento motor, como a memória da gente, como a linguagem, você, se eu não ouvir, não consegue falar, e como funções executivas. Por que isso daqui é importante? Porque essa rede de conexão, se você não estimular a córtex cerebral, ela vai perder essa possibilidade de processar. Então, hoje, a gente usa como estímulo para o indivíduo começar a usar um aparelho, quando ele começa com uma perda auditiva moderada, ele usar um aparelho de audição, porque com a expectativa de vida, ele vai prevenir justamente a perda dessa conexão e prevenir as demências precoces. Alzheimer. Existem vários trabalhos na literatura mostrando que as demências precoces estão diretamente ligadas ao estímulo cortical produzido pela via auditiva. Esse daqui é um trabalho que foi publicado no Lancet,
de um amigo meu, que é lá de Londres, professor da Universidade de Londres, o O'Dogney, em que ele mostra as interações, então, da córtex auditiva cerebral com todo o nosso cérebro. Então, usar um aparelho auditivo para melhorar a audição não significa só escutar melhor, significa a gente investir no nosso futuro, investir no futuro de essas conexões continuarem. Porque o sistema nervoso da gente ele funciona como um conectoma, que isso é um mapa de redes de conexão sinápticas dentro do cérebro e efetivas, né? E essas projeções neurais têm funções integrativas, elas precisam dessas funções para se integrar. E o desenvolvimento cerebral dessa conectividade é altamente dependente da experiência sensorial, não só do ouvido, como do olho, como da própria percepção da gente. Havendo privação sensorial, essas redes sofrem reorganização em suas ligações e levam, então, a essa condição de demência precoce. Para terminar, eu queria dizer que muita coisa tem para ser estudado. A gente tem o nosso laboratório de investigação médica, assim como vocês têm também, e a gente está recebendo alunos de graduação, alunos de pós-graduação, para estudar alternativas para escutar melhor. E a gente tem um monte de alternativas. E eu sempre estimulo os meus alunos com essa frase, né, da Eleanor Roosevelt: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, investir um pouquinho em pesquisa vale a pena para nós médicos, para a gente deixar um tijolinho na construção das doenças. E o que está acontecendo hoje, que eu percebo, é que o médico está cada vez mais se desinteressando pela pesquisa, porque o médico ele se forma, ele quer ir trabalhar, ele não quer... Por exemplo, é difícil você conseguir aluno de pós-graduação médico, então a gente tem usado muito o biomédico, a gente tem usado muito o biólogo, a gente tem usado outras profissões, vamos dizer assim, dentro disso, porque a gente tem falta de médicos que queiram investir na sua carreira, porque a gente sabe que a carreira de pesquisador é sofrida, né? No Brasil, principalmente, né? E um médico hoje que se forma, mesmo não fazendo residência, se ele sair dando plantão por aí, ele vai ganhar um dinheiro que vai aumentar a renda familiar dele, e ele então não vai se meter em fazer pesquisa e vai se meter em trabalhar diretamente. Então, como resumo final, a gente tem sempre que pensar na prevenção, então orientação de população e de médicos de atenção básica, no diagnóstico precoce, como eu falei para vocês, porque quanto mais rápido a gente intervir, melhor vai ser o resultado. No tratamento precoce, né, que vem desse diagnóstico precoce, nas próteses auditivas implantáveis, nas drogas intracocleares que estão sendo desenvolvidas por startups americanas, principalmente, nos implantes cocleares híbridos, que são implantes que servem para melhorar frequencialmente a nossa audição, né? Porque a nossa audição ela é composta de frequência, ela vai da frequência mais grave para as mais agudas. O implante de tronco cerebral e de mesencéfalo, que é para aqueles que não têm cóclea, não têm cadeia ossicular, normalmente malformações. A terapia gênica, que já é uma realidade, a gente já está trabalhando com humanos, já em terapia gênica. As células-tronco na regeneração coclear, que ainda não tem testes em humanos, mas que nós estamos tendo bons resultados em animais, mas, principalmente,
o acesso de toda a população para que tudo isso aqui aconteça. Não adianta a gente fazer isso aqui só para os ricos. A gente tem que fazer isso dentro do SUS. E eu termino, e eu acredito muito no SUS, eu sou um defensor incansável do SUS, porque o SUS pode ser o que for, eu conheço muito, eu vou muito na Organização Mundial de Saúde. Um dos sistemas mais bonitos que tem no mundo é o sistema do SUS. Eu não estou dizendo que funciona 100%, mas o Brasil é um país continental. Então, obviamente, uma coisa é aqui em São Paulo, outra coisa é no meio do Amazonas, no Acre, em Rondônia, né? Então, mas o SUS segurou. Se vocês pensarem o que aconteceu, por exemplo, na pandemia de Covid, se não fosse o SUS, teria morrido mais gente, teria sido um desastre maior. E termino sempre dizendo que essa é a foto que a gente faz sempre no final do ano, da nossa equipe da otorrinolaringologia, dos nossos assistentes, os residentes da otorrino, em que a gente sempre convida um palestrante externo para falar. Esse ano, agora em dezembro, o palestrante convidado foi o professor Ivan Miziara, que tinha acabado de ganhar o concurso para professor de medicina legal, e ele fez, ele deu a aula que ele deu no concurso, que foi uma aula maravilhosa do que acontece no trauma infantil sexual no Brasil, que é uma outra mazela muito grande que o Brasil tem, né? E, finalmente, eu uso essa frase de Fernando Pessoa, que no seu heterônimo, ele escrevia, às vezes, através de heterônimos, no heterônimo Alberto Caeiro, nesse livro, Poemas em Conjuntos, que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que é um tema pesado para vocês, que são ortopedistas, que são uma outra área, porém, eu acho que é interessante a gente ter uma universidade como nós temos, um hospital como nós temos, que fazemos de tudo nesse nosso hospital, um hospital terciário, e que a gente merece aplauso e nós temos que sempre cobrar do governo que o nosso hospital ele é o melhor hospital público da América Latina, sem dúvida, e será um dos melhores hospitais públicos do mundo logo. Muito obrigado de novo pelo convite. Espero não ter cansado vocês com um tema assim meio. Eu até achei estranho quando o Tarcísio me convidou, porque eu falei, nossa, um tema muito diferente para o ortopedista, né? Mas eu espero ter contribuído com alguma coisa na informação de vocês como médicos. Muito obrigado, o Walter, ao Albertoni, e a todos aqueles que estão me recebendo aqui, e a todos que tiveram presentes nessa tertúlia. Muito bom. Professor Bento, muito obrigado por sua excelente palestra. É a segunda vez que eu assisto e eu não cansei, não. Eu gostei muito, porque eu acho que o senhor traz não só a parte técnica, mas essa parte sua, vibrante, né, da pesquisa e do médico. Eu acho que foi bastante interessante sua palestra e eu vou abrir agora para os colegas que quiserem fazer alguma pergunta. Pode fazer. Vamos tirar a tela, então? Eu vou parar a tela, que eu vou fechar a tela. Isso, pronto. Então, alguém quer fazer alguma consideração na palestra do Dr. Bento? Posso falar, Albertoni? Pode, vamos, Zafir. Como vai? Ô, senhor, tudo bem? bem? Parabéns.
lhe conheço lá da OMS, parabéns mais uma vez. E só destacar a sua mensagem importantíssima, que é uma mensagem que os ortopedistas têm também, que é a questão da responsabilidade social, de promover estudos, pesquisas, para enfrentar os problemas que nós temos, principalmente na área do trauma no Brasil, Lógico. com destaque à promoção da prevenção. O senhor foi brilhante nisso e o SUS funciona. Mal ou bem, funciona, é o que nós temos. É o Precisamos que melhorar. nós temos. Mas, olha, eu posso dizer para você que eu estudei na MS as coisas que tem lá, são poucos os países que têm um sistema de saúde como o nosso. Tudo bem, você pode dizer tem fila, tem, mas fila outro dia eu fiquei sabendo, foi um paciente no meu consultório, um brasileiro que mora na Inglaterra, mas já virou inglês, ele mora lá. Para operar uma amígdala na Inglaterra pelo sistema público de saúde demora 2 anos de fila. Isso estou falando na Inglaterra, tá? Então, quer dizer, fila em serviço público de saúde sempre vai ter, né? E a gente tem que saber aqueles que são mais importantes da gente tratar, né? E tem que acabar fazendo uma certa escolha de Sofia, né? Mas eu acho que assim nós temos o SUS, nós temos que investir no SUS, porque é o que nós temos. Porque esses planos de saúde, esses convênios, eles só exploram os médicos, né, como vocês sabem. Então, os médicos jovens saem para trabalhar do HC, porque a gente não consegue contratar pessoas hoje no HC, é uma dificuldade a gente renovar, né, como renovava antes, quer dizer, um fulano aposentava, ou morria, ou tinha uma doença, ou pedia demissão, a gente automaticamente repunha um mais jovem, porque a gente vive disso. Eu aprendi dos meus professores que vieram. Então, a gente é uma perenidade. E essa perenidade foi cortada pelo governo, ele não está entendendo. Então, o que acontece? Ele quer organização social tomando conta, por exemplo, do Hospital das Clínicas. Você pode até colocar uma organização social tomando conta de uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, que faz um atendimento de atenção básica. Mas como é que eu vou fazer uma organização social num hospital terciário, em que eu tenho que ensinar, eu tenho que ter perenidade, eu tenho que ter um cara que ele seja contratado de uma forma de serviço público, e não um CLT qualquer, que vai embora. Na hora que ele acha um emprego que ele ganha R$ 1.000 a mais, ele sai daqui e vai embora. E é isso que nós estamos sofrendo. Eu tenho mais 5 anos aí de professor, mas eu estou muito triste com o que está acontecendo na Faculdade de Medicina. Fora todas as outras coisas que estão acontecendo no Brasil, na questão das faculdades de medicina que estão sendo feitas no Brasil por aí, sem a menor condição, né? E o governo abre as portas. Eu acabei de ter um grupo aqui no celular dos professores titulares, e está uma discussão ferrenha aqui. Vão ser abertas esse ano, queiram acreditar, 60.000 vagas novas de médicos. Fora os que já têm, 60.000 vagas de médicos em faculdades de medicina, todas privadas. Eles estão fazendo, na minha opinião, eu sou mais velho, sou idoso, eu posso falar isso, o Alexandre de Moraes pode até me prender, mas eu digo o seguinte: o que está acontecendo hoje na saúde é que nós vamos ficar na mão as pessoas vão embora, vão para esses planos de saúde, são exploradas. Eu não consigo manter o jovem aqui comigo, ele fica como voluntário, fica como a gente chamava antigamente de insistente, lembra?
aquele que ficava esperando uma hora que tivesse um concurso para ele ser o assistente, mas isso não tem mais. Né? Nós vamos fazer um prédio ali, um prédio de oftalmo, otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço, já foi aprovado, vai ser ali na frente da psiquiatria, praticamente, ali entre o Centro Rebouças, sabe aquele estacionamento? Tem um tipo de um... Quando você entra naquela cancela da Rebouças, do lado esquerdo tem um terreno. Ali vai ser o nosso prédio, tem 12 andares, e esse prédio já saiu o dinheiro, vai vir. Então, assim, nós temos que trabalhar para o nosso hospital ser o melhor hospital do Brasil, e porque as faculdades de medicina estão vindo com tudo. E o meu medo é acontecer igual aconteceu com a escola pública. Na minha época, o bom era a escola pública. Hoje, o aluno estuda, quem pode, estuda numa escola privada. E eles estão deixando a faculdade pública deteriorar e estão deixando essas faculdades privadas subirem para acontecer a mesma coisa que aconteceu com a escola pública. Pode escrever isso que eu estou falando, um dia você vai lembrar, poxa, ele falou isso lá atrás. Vai ser a mesma coisa. Eles vão apodrecendo a escola, a faculdade, as universidades públicas, vão deixando as faculdades particulares subirem, e em 10 anos vai ter faculdade particular melhor do que faculdade pública. Eu acho que até em menos de 10 anos. Por exemplo, se você pegar hoje a GV, o INSPER, são melhores que a FEA. Tá? Eu sei porque eu tenho filho no mercado financeiro, e eles falam que o pessoal da FEA, eles nem chamam para entrevista, para fazer estágio. Só chama gente do INSPER e da GV, que são faculdades privadas, tudo bem, são fundações, tá, mas são faculdades privadas. E é isso que infelizmente vai acontecer. Antigamente, nós éramos os donos da bola, vamos dizer. Nós, que eu digo, as universidades públicas. Nós vamos perder essa bola em menos de 10 anos. Esse é projeto do governo, Ricardo. Exatamente. Não é à toa, não. Isso é projeto do governo. Não, e não tem como segurar. Não tem, Não isso é vai ter projeto. como... Né? Transferir para a iniciativa privada, como fizeram com o ensino fundamental. Exatamente. Isso é projeto do governo. Isso não é à toa, não está acontecendo por acaso, não. Isso é projeto mesmo. Não. É um projeto de governo mesmo. É isso aí. Bom, muito bom. Está com vocês a palavra. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Foi uma honra para mim dividir com vocês essa informação, e espero que a gente vá fazendo projetos conjuntos cada vez mais. Eu acho que nós fizemos um projeto conjunto muito bonito com o pessoal do Banco de Ossos aí, mas a gente tem um monte de coisa para a gente fazer junto na reabilitação de pessoas com quedas, na parte de otoneuro, de labirintopatia. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer junto. Tá? Muito bom, Severo. Muito obrigado por sua palestra mais uma vez. Isso vai ficar gravado no nosso site para que possa ser consultado quando o pessoal aí tiver interesse de rever a matéria. Tá? E foi muito bom para nós tê-lo aqui conosco, professor Bento. Obrigado, boa noite a todos. Aí, boa semana. Igualmente. Boa semana. Tchau. Eu chamo agora o professor Itiro, que vai fazer o Preservando a Memória sobre o nosso patrono, Júlio Rufino Torres. Pode colocar aí o PowerPoint. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento a todos os nossos colegas, confrades, confreira. É uma mensagem especial para a pronta recuperação do grande amigo Dr. Edson Antunes e a esposa do Dr. Edilberto,
doutora Eliara. Bom, então, o nosso patrono, cuja biografia eu vou apresentar, é o Júlio Rufino Torres, patrono da cadeira 44 da nossa academia. Seguinte. Vocês podem passar para mim? O doutor Júlio Rufino Torres nasceu em Manaus em 1941, onde cresceu e estudou até o curso secundário. Ele se mudou para Recife para completar o curso colegial, com a intenção de fazer medicina, já que no Amazonas não havia curso médico à época. E cursou medicina na então Universidade do Recife, atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Próximo. Ele completou o curso médico em 1966 e em Recife foi aluno de renomados professores como Luiz Inácio de Barros Lima, Bruno Maia e José Rodrigues. E por indicação do professor Bruno Maia, ele veio fazer sua especialização no Departamento de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sob a chefia do professor Flávio Pires de Camargo. Terminada a sua residência, voltou para Manaus em 1968. Próximo. Durante o curso médico, conheceu sua colega Maria Auxílio, pernambucana de Petrolina, com quem veio a casar, e tiveram 4 filhos e 11 netos. Seu filho, Júlio Torres, que está nessa foto, é ortopedista em Manaus, onde se estabeleceu após residência no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, seguindo os passos do pai. Entre os 4 são 3 filhas, 2 são médicas e uma bioquímica. Próximo. Retornando em Manaus em 1968, foi trabalhar em diversos hospitais e logo ingressou na carreira docente na Faculdade de Medicina de Manaus, então criada no Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Desenvolveu brilhante carreira docente, sendo responsável pela formação de vários especialistas que o acompanharam na clínica privada e o sucederam na universidade. Próximo. Como ortopedista, ele foi membro titular da SBOT, foi membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Cirurgia do Pé, da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, do Colégio Internacional de Medicina e Cirurgia do Pé, da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia, da Academia Americana de Ortopedia, da SICO, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do International College of Surgeons. O próximo. Então, foi professor titular da Universidade Federal do Amazonas, onde se aposentou em 1991. Foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, chefe do Departamento de Cirurgia desta faculdade, em 1974, e participou da criação do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde em 1975, onde foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas em 1979. Foi coordenador da implantação da residência médica em ortopedia e traumatologia credenciada pela SBOT em 1986. Foi um dos fundadores da Regional Norte da SBOT e em 2013, já aposentado, foi homenageado pela Universidade Federal do Amazonas como professor emérito. Próximo. Teve intensa participação em órgãos de atuação ético-profissional, foi conselheiro titular do CRM do Amazonas, presidente do CRM do Amazonas, representante do Amazonas no Conselho Federal de Medicina e com participação na comissão que revisou o Código de Ética Médica em 2009. Foi também membro da Câmara Técnica de Órteses e Próteses da AMB. Aqui são várias fotos das homenagens que ele recebeu. E, finalizando, vou falar que o Dr. Júlio Rufino Torres faleceu em 11 de maio de 2017. Muito obrigado. Muito obrigado, Itiro, pelo resumo que você fez da vida do seu patrono. E eu deixo aberto para algum comentário dos colegas que estão assistindo. Alguém daí do pessoal conheceu esse patrono, conviveu? Falando eu, Romeu, eu conheci muito o Júlio, tive algumas vezes na casa do Júlio em Manaus,
E ele resume tudo isso que foi falado sobre ele. Era uma pessoa ímpar, fora da curva de competência. Então, tudo que foi dito por Itiro é realmente a gente assina embaixo. Muito bom. Mais algum comentário, gente? Eu me lembro do Júlio muito ligado à defesa profissional, nas reuniões da SBOT, ele era muito atuante nas nossas executivas e momentos de defesa profissional. Ele tinha um olhar politizado nos seus últimos anos em benefício da medicina. E ele já estava bem veterano e sempre uma pessoa cordial nos corredores de congresso e olhando a história dele, de fato é uma pessoa que merece ser considerado patrono, porque ele fez a diferença naquele local, no seu momento de maior capacidade funcional, de maior capacidade de construir coisas. Então, de fato, o nome dele, para ser um dos nossos patronos, se justifica por essa belo resumo que o Itiro fez. Parabéns. Obrigado, André. Mais alguém quer falar? Bom, não havendo mais manifestação, eu vou então encerrar essa tertúlia. O Tarcísio realmente não conseguiu entrar, o Santilli também está na Europa e não deu para entrar, tá bom? Então, eu queria convidar os colegas da diretoria que ficassem um pouquinho. Nós não vamos ter reunião oficial, mas para trocar alguma ideia que alguém precise fazer para a sequência, tá bom? Então, muito obrigado a todos, então, que participaram dessa tertúlia. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Parabéns. Muito obrigado.